Sabe aquela pergunta que não quer calar para quem é fã de animação? O que aconteceu com a magia da Disney? Parece que sumiu, né? A empresa que era um padrão de criatividade parece que perdeu o brilho. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das teorias mais fortes e até polêmicas sobre a origem dessa crise toda. E essa história toda começa com a visão de um fã. Um fã de mais de 50 anos que um dia olhou e pensou: peraí, algo tá errado. Essa desilusão foi o que o levou a começar uma investigação bem profunda para tentar entender o que realmente aconteceu lá nos bastidores do castelo. E olha, só para deixar tudo bem claro desde o começo, tá? Tudo que a gente vai conversar aqui vem de uma fonte bem específica. Uma série investigativa chamada G-Files, do pesquisador Alan Ying, publicada pelo site Film Threat. A gente vai olhar para essa história toda através da lente deles, com base no que eles apuraram e nas fontes que eles entrevistaram. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai acompanhar a ascensão e a queda de uma figura central, para entender como, de acordo com essa investigação, a perda de uma única pessoa pode ter literalmente abalado um império criativo inteiro. Ok, vamos começar, porque para a gente entender o tamanho do tombo, primeiro a gente precisa ter noção da altura que ele chegou. Vamos ver o quão gigante era a importância de John Lasseter para Pixar e para Disney, como a investigação detalha. Ele não era só um diretor qualquer, sabe? Ele era praticamente um semideus da animação. O cara era a cara da Pixar, o gênio por trás daquela revolução toda. As expectativas em cima dele eram gigantescas. Muita gente via nele o próximo Walt Disney. E a ascensão dele foi, uau, meteórica. Tudo começou lá em 95 com um filme que virou animação de cabeça para baixo. Pouco mais de 10 anos depois, ele estava no comando criativo dos 2 maiores estúdios de animação do planeta. Ele era o cara, o guardião da criatividade. Mas, como a matéria do Film Threat deixa bem claro, toda história tem um outro lado, e por trás desse gênio criativo, a personalidade dele era complexa. E essa complexidade começou a criar umas rachaduras bem na base do castelo. Essa frase aqui, que vem direto das fontes da reportagem, vai no centro da questão. Era o grande conflito dele, a dualidade. Lá dentro, ele era visto como 2 pessoas completamente diferentes. E essa imagem aqui resume bem essa ideia. De um lado você tinha o líder amado, quase uma figura de pai, que criou um ambiente de família na Pixar. Do outro, o gênio problemático, um perfeccionista, que podia ser, bem, implacável e que acabava criando até gargalos na produção. Essa tensão era parte de quem ele era como líder. A investigação aponta exatamente esses comportamentos como as vulnerabilidades dele. A insistência na perfeição que atrasava tudo, a fama de abraçar todo mundo, que para alguns era legal, mas para outros nem tanto. E o hábito de beber nos eventos da empresa, que segundo relatos precisava até de monitores para ficar de olho. O ponto principal, segundo as fontes do artigo, é que a diretoria da Disney devia ter lidado com isso anos antes e não ter deixado virar uma bomba relógio. E essa bomba estourou. A fonte argumenta que o timing, o momento cultural que estava acontecendo foi o que acelerou a queda do Lasseter. Foi literalmente a tempestade perfeita, e ele não conseguiu escapar. Para a gente entender o contexto, é preciso falar do chamado efeito Weinstein. Foi aquela onda global de denúncias que varreu Hollywood. E o artigo do Film Threat coloca a queda do Lasseter exatamente dentro desse movimento, sugerindo que ele foi, de certa forma, engolido por essa onda. E a velocidade com que tudo aconteceu é chocante. Em questão de meses, um movimento cultural se transformou na expulsão de uma das pessoas mais poderosas da indústria da animação. Foi muito, muito rápido. O artigo usa essa citação aqui para mostrar uma coisa fundamental. Mesmo quando um boato específico foi negado publicamente pela própria pessoa envolvida, a roteirista Rashida Jones, já era tarde demais. A percepção pública já estava formada, o estrago, como diz a reportagem, já estava feito. E aqui que a gente chega no ponto central, na tese principal do Film Threat. A de que não foi só uma reação a um comportamento inadequado, sabe? A sugestão deles é que foi uma remoção planejada, orquestrada. A reportagem alega que uma facção lá de dentro usou os defeitos que todo mundo já conhecia do Lasseter como uma arma. E tudo isso no meio do que a fonte descreve como uma histeria cultural. Ok, Lasseter saiu. E o que aconteceu com a cultura da empresa? A investigação muda o foco agora para o impacto que a saída dele teve no dia a dia do estúdio. E não foi pouca coisa. As fontes do Film Threat pintam um cenário bem sombrio, na verdade. Descrevem um ambiente de medo, de desconfiança, que tomou o lugar daquela cultura de família que o Lasseter tinha criado. As pessoas, segundo eles, passaram a andar pisando em ovos. A alegria de ir trabalhar simplesmente sumiu.
E essa frase, nossa, ela diz tudo. Mostra como até os detalhes mais simbólicos do legado do Lasseter, como as famosas camisas havaianas dele, começaram a ser apagados, quase como uma tentativa de reescrever a história do estúdio. E essa mudança toda na cultura, segundo a reportagem, teve uma consequência bem direta, bem palpável: o declínio da qualidade criativa não só da Pixar, mas da Disney como um todo. Guardem esse ano, 2017. O último filme que teve a influência direta de John Lasseter foi Viva a Vida é uma Festa, ou Coco, em inglês. As fontes do artigo chamam esse filme de a maior conquista da Pixar. É como se fosse o ponto final de uma era de ouro. E é por isso que o argumento central da investigação é esse. Perder o Lasseter não foi só perder um chefe, foi perder a alma criativa da empresa. E isso teria sido o estupim para todos os problemas que a Disney vem enfrentando desde então. O artigo até aponta um momento exato em que essa mudança de filosofia teria começado, no filme seguinte, Carros 3. Segundo a investigação, as decisões criativas deixaram de ser baseadas só na melhor história e passaram a ser influenciadas por coisas como análises estatísticas. Então, para resumir, a grande tese da reportagem do filme Fret é que, ao tirar de cena uma figura central como o John Lasseter, um cara que era, sim, cheio de falhas, mas que era essencial, a Disney acabou criando uma crise de cultura e de criatividade da qual ela não conseguiu se recuperar até hoje. Isso tudo deixa a gente com a mesma pergunta que o material original levanta. Uma pergunta super complexa sobre essa linha, que às vezes é muito tênue entre o gênio, o comportamento e o sucesso de uma empresa. Afinal de contas, qual é o preço que se paga pela perfeição? E onde que fica a alma de um estúdio como a Disney?